Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia desta solenidade de todos os santos, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós temos diante de nós esta solenidade que tem raízes já bem antigas. No século IV se celebrava a memória dos fiéis mártires. E a partir do século VIII, ao longo desse tempo foi havendo um desenvolvimento, foram sendo acolhidos outros fiéis também, principalmente depois que acabou o martírio, os religiosos e tudo mais. E aí, no século VIII, o Papa Gregório III instituiu de fato esta festa, e que depois se espalhou pela Europa e por todo o mundo. E o que significa para nós esta solenidade, esta grande festa da Igreja? Em primeiro lugar, nos recorda que somos filhos de Deus. Nossa vocação é ser filhos de Deus. Então, o que são os santos? São todos aqueles homens e mulheres que ao longo da história compreenderam a sua vocação, compreenderam o que é a dignidade de filhos de Deus e valorizaram este dom, porque é dom, é graça de Deus. Deus nos concedeu essa graça de sermos seus filhos adotivos, de tê-lo como pai. Que tamanha graça! Nós ainda não temos ideia, como diz a segunda leitura, a primeira carta de João, nós ainda não temos ideia do que significa ser filhos de Deus. Nós não temos a visão espiritual para enxergar o que somos, ou melhor, quem somos. E ainda há de se cumprir, nós ainda veremos de ver quem de fato nós somos, o que significa de fato ser filhos de Deus. Porque hoje nós apenas sabemos. E mesmo se conseguíssemos ter uma visão espiritual, já estaríamos admirados, mas ainda veríamos de maneira incompleta. Depois, na glória de Deus, nós iríamos compreender totalmente o que significa essa tamanha dádiva, essa tamanha graça que é ser filhos de Deus. E os santos e santas são aqueles que já compreendem melhor, na plenitude daquilo que são capazes, o que significa ser filhos de Deus. Porque, como diz a primeira leitura de hoje, livro de Apocalipse, eles já estão diante de Deus, todos de branco, celebrando a vitória de Deus em sua vida e celebrando a vitória do projeto de Deus sobre toda a humanidade. Que beleza nós também podemos viver esta realidade de fato. Que Deus nos dê essa graça de vivermos essa realidade. E hoje, os santos e santas vivem a bem-aventurança, vivem a promessa da bem-aventurança. Então, tudo aquilo que nós escutamos agora há pouco na proclamação do Evangelho, eles viveram as dificuldades próprias destas bem-aventuranças e hoje eles vivem o cumprimento da promessa de cada uma destas bem-aventuranças. Que bom podermos também um dia sermos
bem-aventurados, sermos felizes e uma felicidade que é eterna. Nós temos também que compreender que estes santos, eles não estão lá no céu apenas, digamos que gozando das glórias eternas, eles continuam lutando por nós. Eles não desistiram. Eles continuam intercedendo por nós, continuam nos mostrando o caminho, nos ensinando, através de tudo aquilo que foi a sua vida, mas também através, hoje, da intercessão. Nós vivemos a comunhão dos santos. Isso é uma coisa que nós proclamamos no credo. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e assim por diante. O que significa essa comunhão dos santos? A comunhão de todos aqueles que pertencem a Cristo, que pertencem à igreja. Então, os santos que estão no céu intercedem por nós. É um intercâmbio dos bens espirituais. Nós que estamos na terra pedimos a intercessão, o auxílio dos santos. Nós que estamos aqui na igreja militante pedimos, rezamos, oferecemos sacrifícios espirituais também pela purificação daqueles que estão sendo purificados, que estão no purgatório. Portanto, a igreja triunfante, a igreja padecente, que está sendo purificada, e a igreja militante, toda ela está unida nesta comunhão dos santos. É um intercâmbio admirável, maravilhoso dos bens espirituais que acontecem em nosso meio. É por isso que, por exemplo, amanhã, dia de finados, nos ajuda a ter essa consciência de que nós não devemos abandonar os nossos falecidos, mas devemos rezar por eles. Essa é a comunhão dos santos. Por quê? Porque um dia, nesse esforço de todos, com a graça de Deus, estaremos unidos diante de Deus, todos juntos celebrando a vitória divina sobre todos os males, sobre todas as dificuldades, a vitória do projeto de salvação de Deus. Mas também nós precisamos, no dia de hoje, olhar para nós e compreendermos que somos chamados a viver esta vocação de filhos de Deus. E todo filho e filha de Deus é também chamado a viver a santidade. É a vocação própria de todo filho e filha de Deus, buscar a santidade. É bonito perceber, olhando para a história da igreja e vendo todos esses milhares e milhares de santos, esse exército de santos e santas de Deus, a diferença que existia entre eles, né? Alguns casados, alguns religiosos, alguns solteiros, alguns missionários, alguns padres, outros leigos, quer dizer, alguns eremitas, vidas diferentes, pessoas com características diferentes, vivendo vocações diferentes, em contextos, em lugares diferentes. Tudo isso também diz respeito a nós. Somos chamados a ser santos com as características que nós temos, no contexto em que estamos vivendo, dentro da vocação a qual o Senhor nos chama. Então, isso também faz parte da riqueza da igreja. Que bonito perceber isso. E somos chamados, então, portanto, a valorizar essa graça tão grande que Deus nos deu, que é sermos filhos e filhas dele. E como que valorizamos? Respondendo a essa graça, buscando a santidade. Por isso que a liturgia de hoje, esta solenidade de hoje, nos convida a celebrar a vitória de Deus na vida de tantos homens e mulheres e a confiar que também a vitória de Deus está acontecendo já quando nós nos decidimos por buscar a vontade dele, o projeto dele, que é a santidade em nossas vidas. Que os santos e santas de Deus intercedam por nós, nos ajudem, nos auxiliem a nunca desistirmos, ao contrário, a termos sempre ânimo, a termos sempre força para continuar buscando a vontade de Deus para nossas vidas. E essa vontade é
a santidade, porque a santidade é o nosso sim à salvação que o Senhor nos concedeu. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.